Você tem uma vida privilegiada que 10% da população do Brasil não tem. Menos de 10% da população do Brasil que tem essa vida que você tem. Então, não tem desculpa para isso para você, cara. Porque você não passou... Os líderes do PCC, eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada. E se o mais perigoso chefão da América do Sul escapasse da penitenciária federal mais rigorosa do Brasil, apenas para ser eliminado em uma execução brutal que chocou a nação? Marcola, Marcos Williams Erbas Camacho, o mentor por trás do escritório do crime e do império corporativo do PCC, era o criminoso mais procurado do mundo, orquestrando uma revolução burocrática de dentro das paredes. No entanto, quando ele finalmente saiu de sua cela, o choque não veio de uma fuga, mas de uma execução tão selvagem que atordoou o Brasil e o mundo. Neste vídeo, desvendamos as camadas da mais audaciosa fuga de prisão da história, dissecamos o vácuo de poder deixado pela morte de Marcola e examinamos o impacto sísmico em todo o submundo do crime e na aplicação da lei na América Latina. Prepare-se para testemunhar a sombria intersecção de ambição, violência e falha estatal. Esta não é apenas mais uma fuga, é uma declaração brutal do sindicato do crime corporativo mais implacável do mundo. Fique ligado, porque a história da queda de Marcola fará você questionar tudo o que você pensava saber sobre poder, lealdade e o preço da sobrevivência. E se o mais perigoso chefão da América do Sul escapasse pelas grades da penitenciária federal mais rigorosa do Brasil e saísse para as ruas? Essa realidade arrepiante capturou a atenção do mundo, forçando-nos a confrontar uma nova era do crime organizado. Voltamos nosso olhar para Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido no submundo como Marcola, e o impacto sísmico que ele enviou através do sindicato criminoso mais formidável do continente, o Primeiro Comando da Capital, ou PCC. Marcola não é simplesmente um nome procurado em uma lista. Ele é o arquiteto do chamado Escritório do Crime, um mentor de estilo corporativo que transformou um sindicato de prisão em um império transnacional. Enquanto estava atrás das grades, ele orquestrou uma revolução burocrática que remodelou o PCC em uma gangue de terceira geração capaz de desafiar o monopólio estatal da violência. Sua fuga não é uma mera fuga de prisão, é uma jogada estratégica de mestre que poderia reescrever o mapa do poder criminoso em toda a América Latina. A história começa no subúrbio industrial de Osasco, em 13 de abril de 1968, onde uma criança nascida na pobreza entrou em uma nação ainda abalada pelo regime militar. A rápida urbanização e a censura já haviam começado a semear a discórdia, um fator que mais tarde influenciaria a ética anti-establishment do PCC. O pai de Marcola, um boliviano, nunca esteve presente em sua vida, um vazio que mais tarde se mostraria útil para forjar laços com traficantes de cocaína andinos. Aos 9 anos, a perda repentina de sua mãe por afogamento destruiu a estabilidade familiar que restava, lançando-o nas ruas de São Paulo. Ele se tornou um menino de rua, aprendendo a sobreviver nas sombras da sociedade. Sua descida à criminalidade começou no coração vibrante de São Paulo, na Praça da Sé, onde as imponentes paredes da catedral eram cenários literais e metafóricos para suas primeiras transgressões. Eu vim da miséria, ele recordaria mais tarde, tomava meu banho e dormia encostado em uma das paredes da catedral. Nesses primeiros anos, batedores de carteira e pequenos furtos eram seu principal ofício. Aos 14 anos, o Estado interveio e Marcola se viu em um centro de detenção juvenil que parecia mais um campo de treinamento do que um lugar de reabilitação. Dentro dessas paredes, os primeiros sussurros de um código tomaram forma, silêncio, hierarquia e uma aplicação brutal da lealdade que mais tarde se tornaria a espinha dorsal da governança interna do PCC. A evolução de Marcola de pequeno ladrão a sofisticado mentor criminoso foi marcada por um cultivo deliberado de imagem. Ele ganhou o apelido de Playboy, não por frivolidade, mas por uma persona calculada.
roupas de grife, fala polida e a capacidade de se infiltrar nos círculos de alta sociedade de São Paulo. Essa fachada abriu portas para um nicho que ele dominaria, o roubo a bancos. A década de 1990, muitas vezes apelidada de Era de Ouro de roubos a bancos no Brasil, viu Marcola e seus comparsas passarem de assaltos impulsivos para operações meticulosamente planejadas que mesclavam força com manipulação psicológica. Um de seus primeiros empreendimentos significativos, o assalto à Protege de 1998, deu o tom para sua carreira. A gangue invadiu a empresa de transporte de valores Protege, neutralizando defesas com força coordenada e apreendendo 15 milhões de reais, uma fortuna impressionante na época. No entanto, a operação não foi sem falhas. Um veículo carregado com 5 milhões de reais foi abandonado em meio ao caos, forçando Marcola a mediar uma disputa tensa entre seus camaradas pelo saque restante. O incidente destacou sua habilidade emergente como negociador e unificador, qualidades que se mostrariam essenciais quando o PCC fez a transição de um sindicato de prisão para um sindicato transnacional. No ano seguinte, o roubo de Cuiabá cimentou a reputação de Marcola como um orquestrador de ataques complexos e de alto perfil. Em 31 de março de 1999, ele liderou uma equipe, incluindo os apelidados Ricardinho, Djalma Baiano, Juninho e Luiz Gordo, a uma agência central do Banco do Brasil. O plano envolvia atrair o gerente-geral do banco e sua família para uma propriedade isolada, usando-os como alavanca para violar a segurança do banco. Posando como auditores de Brasília, a gangue entrou sorrateiramente fora do horário comercial, armada com metralhadoras, granadas e pistolas. O sucesso da operação dependeu mais do domínio psicológico do que do poder de fogo puro, uma marca da evolução estratégica de Marcola. O assalto não apenas rendeu ganhos financeiros substanciais, mas também demonstrou um novo nível de sofisticação operacional, um que se tornaria um modelo para futuras ações do PCC. Foi após esse período, após sua eventual prisão, que a visão de Marcola começou a se fundir na estrutura institucional que definiria o PCC. Dentro das paredes do Sistema Penitenciário Federal do Brasil, ele estabeleceu um escritório do crime que espelhava as estruturas burocráticas de corporações legítimas. Sua abordagem era pouco ortodoxa para um criminoso. Ele introduziu uma visão de mercado que priorizava o lucro e o controle territorial em detrimento da violência aleatória. Ao instituir hierarquias claras, regras codificadas e um sistema de auditoria interna, Marcola transformou o PCC em uma gangue de terceira geração. Sob sua orientação, a organização não apenas desafiou o monopólio estatal da violência, mas também começou a se infiltrar em setores econômicos legítimos, garantindo que suas operações pudessem ser financiadas e expandidas para além das fronteiras do Brasil. Em 2025, a influência de Marcola era palpável mesmo de sua cela de prisão. Ele não era meramente um símbolo, ele era a encarnação viva de um império que havia crescido de um pequeno sindicato de prisão para o sindicato criminoso mais formidável da América do Sul. No entanto, o ano não havia sido sem turbulência. O grande cisma, um fraturamento violento da liderança do PCC, irrompeu pela primeira vez em 2 décadas. Gravações de áudio vazadas, decretos internos e assassinatos de alto perfil apontavam para um enfraquecimento da autoridade absoluta de Marcola e o surgimento de uma facção dissidente ansiosa para tomar o poder através da violência. Essa reviravolta marcou um ponto de virada na história da organização, forçando Marcola a se adaptar ou arriscar perder o próprio império que ele havia construído. Apesar do caos, a marca cultural da dinastia Camacho persistiu. A entrada de seu herdeiro na esfera do entretenimento público sinalizou uma nova fase na normalização da narcocultura no Brasil. A mistura de crime e cultura mainstream, antes um fenômeno marginal, estava agora se tornando parte da conversa nacional. Isso refletia a estratégia mais ampla de Marcola, incorporar os valores de sua organização no tecido social, garantindo assim longevidade e resiliência.
A história de Marcola é uma de transformação, uma jornada de uma criança marginalizada a um mentor que remodelou o cenário criminoso do Brasil. Seu legado, marcado por inovação estratégica, organização corporativa e uma estranha capacidade de mesclar violência com negociação, serve como um lembrete contundente de que o crime, quando não controlado, pode evoluir para uma instituição sofisticada que rivaliza com o próprio Estado que procura minar. À medida que o PCC continua a se adaptar às pressões internas e externas, as lições extraídas da ascensão de Marcola e dos cismas subsequentes permanecem cruciais para entender a trajetória futura do crime organizado no Brasil e além. A ambição de Marcola ia além da simples acumulação de dinheiro. Ele vislumbrava um império vertical onde cada nó da cadeia de suprimentos era um ativo, cada transação uma entrada no livro Razão. Essa perspectiva o colocava em desacordo com os faccionistas que acreditavam que a violência era a única linguagem que impunha respeito. Para eles, o terror, bombas, ataques de alto perfil, guerra perpétua era a moeda do poder. Marcola, no entanto, argumentava que um ciclo de brutalidade indiscriminada erodiria os próprios alicerces de uma organização sustentável. Ele queria uma estrutura que pudesse suportar a pressão da lei e ainda gerar lucro. O ponto de virada chegou em 2002, quando Marcola engenhou um golpe que derrubou a liderança anterior, uma manobra que parecia mais um xadrez de sala de reuniões corporativa do que uma escaramuça de pátio de prisão. Ao enquadrar o PCC como um negócio com hierarquias claras, esquemas de participação nos lucros e auditorias internas, ele substituiu uma rede frouxa de criminosos de rua por uma estrutura de sintonia. A nova diretoria, um quadro de tenentes de confiança, operava como um comitê executivo de uma corporação, traçando rotas, estabelecendo cotas e aprovando orçamentos. Tudo isso enquanto mantinha as operações da organização envoltas em pseudo-legitimidade. Dentro dessa recém-criada cultura corporativa, Marcola introduziu um sistema de franquia que transformava cada membro em uma fonte de receita. As mensalidades foram fixadas em modestos 30 centavos por membro na Rota Caipira, um pagamento que também servia como teste de lealdade. Pagamentos em dia sinalizavam conformidade. Inadimplências desencadeavam uma cadeia de medidas disciplinares que poderiam culminar em punições severas. O fluxo de mensalidades estabilizou o fluxo de caixa, permitindo que Marcola reinvestisse lucros no aprimoramento de linhas de suprimentos, na expansão de corredores de distribuição e na compra de influência em corredores de poder. Não era mais uma gangue desorganizada, era um gigante econômico com uma base de receita previsível. O ataque preventivo de 2006 contra um plano de contra-terrorismo em todo o Estado marcou a primeira demonstração real da capacidade do PCC para operações coordenadas e multifásicas, mesmo com seus líderes permanecendo atrás das grades. Concebido na cela de Marcola, o plano alavancou a Restrita, uma unidade de elite, clandestina que operava com precisão cirúrgica. A operação desativou nós de vigilância-chave, eliminou um agente penal federal implicado no plano e garantiu o monopólio da organização sobre o tráfico de drogas. O desdobramento, apelidado de Pax Monopolista, viu o PCC emergir como fornecedor incontestável de narcóticos em todo o Brasil, com o Estado reconhecendo a contragosto o monopólio da organização no mercado, enquanto continuava a reprimir cartéis rivais. Armado com essa nova influência, Marcola expandiu o alcance do PCC para além das fronteiras do Brasil. No corredor paraguaio, ele engenhou um elaborado duto Paraguai, uma rota que começava nos sertões remotos da Amazônia, cruzava a fronteira em um ponto estrategicamente escolhido e terminava nas cidades vibrantes da região do Chaco. Cada trecho da rota foi cuidadosamente mapeado, cada contato verificado, cada carregamento segurado. No final da década, os lucros mensais do PCC subiram para milhões, um número que chocou os próprios promotores que um dia o haviam chamado de ameaça à segurança nacional.
O ponto de virada na história de Marcola, no entanto, veio com a transferência de 2019 para o Sistema Penitenciário Federal. Aqui, as autoridades impuseram um regime de supermax, isolamento celular 24 horas, rotação entre Brasília, Porto Velho e Mossoró e uma proibição total de qualquer forma de comunicação externa. Na escuridão claustrofóbica de sua cela, a voz de Marcola se tornou um som raro. No entanto, mesmo dentro das paredes, sua influência não diminuiu. Relatórios de inteligência descobriram uma estratégia de resgate de duas frentes. O Plano A, Força, investiu R$ 60 milhões para adquirir mercenários, armamento pesado e aeronaves capazes de violar a fortaleza que era a Penitenciária Federal de Brasília. O Plano B, Operação Sequaz, visava autoridades de alto perfil, buscando alavancagem ao ameaçar o senador Sérgio Moro e o procurador Lincoln Gáquia. Esses planos foram confiados ao Esquadrão Fantasma da Restrita, um grupo de fantasmas que se moviam invisíveis pelos corredores do poder. Enquanto isso, o Ministério da Justiça, prevendo uma tempestade potencial, elaborou uma política de rotação que alternava o confinamento de Marcola entre 3 cidades. Cada transferência interrompeu a logística de resgate, forçando o Esquadrão Fantasma a recalcular os planos em tempo real. A tensão tornou-se palpável. O PCC não podia se dar ao luxo de ficar inativo. O cálculo deles sempre foi o de criar as condições que levariam à sua sobrevivência. O isolamento se tornou o catalisador final na estratégia de longo prazo de Marcola. Mas a fragilidade da unidade do PCC foi exposta em uma gravação de áudio inesperada capturada em junho de 2022 na Penitenciária Federal de Porto Velho. Durante uma entrevista de rotina com a Divisão de Segurança e Disciplina, a voz de Marcola escapou da contenção esperada das paredes. Ele descartou casualmente Roberto Soriano, conhecido como Tiriça ou Tiriça, como um psicopata, implicando que Tiriça, sozinho, havia ordenado a execução do agente penal federal Alex Belarmino Almeida Silva em 2016. Marcola condenara publicamente aquele assassinato como conduta terrorista, mas aqui ele estava sugerindo que o próprio homem que ele havia renegado poderia estar por trás disso. A gravação mais tarde veio à tona no tribunal durante o julgamento de assassinato de Tiriça e se tornou uma peça de evidência poderosa que quebrou a fachada de unidade nas fileiras do PCC. Quando o áudio tocou no tribunal, o impacto repercutiu pela organização. Pesos pesados como Abel Pacheco, Vida Loca e Wanderson Newton de Paula Lima, Andinho, consideraram as gravações uma caguetagem, uma traição ao código. Eles argumentaram que as observações de Marcola eram um ato de traição que ameaçava a própria sobrevivência do império que ele havia ajudado a construir. O áudio expôs fraturas internas que não podiam mais ser ignoradas. Os faccionistas, agora armados com a narrativa de que Marcola havia ultrapassado sua carta corporativa, sentiram-se justificados em tomar ações decisivas. Nos meses seguintes, houve uma intensificação da vigilância. Cada movimento, cada chamada, cada documento foi escrutinado pela segurança do Estado. As autoridades federais haviam fechado as janelas de comunicação, mas o Esquadrão Fantasma da Restrita já estava se adaptando. Eles desenvolveram planos de contingência que não dependiam de uma única estratégia de resgate, mas de uma abordagem em camadas. Plano A, um enorme desembolso financeiro para mercenários, armamento pesado e até aeronaves. Plano B, uma tentativa impiedosa de fazer reféns ou eliminar autoridades para forçar uma negociação. Ambos os planos foram executados em conjunto, com cada ação projetada para ampliar a pressão sobre o Ministério da Justiça. Nos dias que se seguiram, a atmosfera dentro da prisão tornou-se um campo de batalha de vontades. O confinamento de Marcola girava, as paredes da cela ecoando com o conhecimento de que a organização ainda estava viva, ainda tramando. Sua voz, antes um eco silencioso, havia se tornado um manifesto. A gravação de áudio não foi apenas um incidente isolado, tornou-se um catalisador para um cisma mais amplo dentro do PCC.
Os membros agora enfrentavam a perturbadora realidade de que seu líder, que havia construído um império corporativo por dentro, estava sendo acusado de traição por sua própria gente. No final, as próprias paredes que outrora haviam definido o isolamento de Marcola tornaram-se o palco para o ato final. A execução dentro da prisão foi brutal. Um lembrete contundente de que mesmo uma estrutura corporativa meticulosamente elaborada não poderia escapar da brutal realidade do poder estatal. A nação assistiu, chocada, enquanto o líder de uma organização que havia oscilado entre o comércio e o terror encontrava um destino irreversível atrás das grades. O silêncio que antes definia sua cela transformou-se em um campo de batalha aberto, provando que o controle sobre as ruas e as paredes não são mutuamente exclusivos, mas sim duas facetas da mesma busca implacável por poder. O eco do tribunal passou de uma arena solene para um campo de batalha quando Tiriça se adiantou e declarou: "Não sou inimigo do PCC, sou inimigo do Marcola." Suas palavras repercutiram pelas fileiras como uma lâmina estilhaçante, dividindo a organização em duas facções selvagens: os marcolistas, leais ao mentor corporativo, e os tiriças, aqueles que haviam encontrado seu próprio caminho através da violência e da traição. A partir daquele momento, a guerra que fervilhava sob a superfície irrompeu em uma torrente de execuções rápidas e públicas. Donizete Apolinário, um veterano leal a Marcola, que havia resistido a inúmeras tempestades nas celas, tornou-se o primeiro alvo. Sua morte foi uma mensagem calculada. Nenhuma patente poderia proteger alguém da lâmina quando a própria organização se voltava contra ele. O caos intensificou-se com o fator Tuta, uma corrente subterrânea que desestabilizou ainda mais o PCC. Marcos Roberto de Almeida, outrora preparado para suceder Marcola, foi capturado na Bolívia e devolvido ao Brasil, onde se tornou um peão no conflito faccional. Surgiram rumores de que até Tuta, uma figura próxima ao suposto traidor, enfrentava uma ameaça letal da ala dissidente. Em junho de 2025, o testemunho de Vida Loca durante o julgamento sobre o assassinato do agente penal confirmou que a ruptura era irreversível, cimentando o cisma em sangue e osso. O tribunal não apenas ouvia súplicas, testemunhava o desmantelamento final de um império criminoso unificado. Marcola, por sua vez, tornou-se um fantasma andando entre paredes. Em novembro de 2025, ele tinha 57 anos, trancado na Penitenciária Federal de Brasília, com uma pena cumulativa que excedia 330 anos. O pedágio físico do confinamento havia cobrado seu preço. Seus joelhos, cicatrizados por anos de trabalho forçado, sangravam sob o peso do movimento constante, e sua mente começava a se fraturar sob o isolamento implacável. Cada dia, ele era levantado de helicóptero, cercado por equipes táticas, enquanto a política de rotação do Estado e as táticas do Esquadrão Fantasma visavam manter a ordem enquanto revelavam a fragilidade da autoridade. Naquelas celas apertadas, Marcola podia sentir o pulsar de uma sociedade que já estava se fraturando. Um golpe de violência, um erro estratégico, poderia desencadear uma cascata de caos. Fora da prisão, sua família vivia uma vida de proeminência paradoxal. Cíntia, a esposa que outrora fora uma presença discreta nas sombras, lutava na justiça para derrubar sua sentença, esperando trazer o marido de volta a um mundo onde ele pudesse planejar por dentro. Alejandro, seu filho mais velho, navegava pelas alianças mutáveis do submundo, enquanto Marcus Williams, o irmão mais velho, movia-se entre facções rivais como uma peça de xadrez em um tabuleiro de recursos cada vez menores. Cada manobra que faziam repercutia nas prisões, equilibrando lei e caos em uma dança frágil. A geração mais jovem havia encontrado um tipo diferente de poder: a música. Lucas, o filho mais novo, subia aos palcos cantando sobre uma linhagem que havia dominado as sombras, enquanto sua voz era acompanhada por Oruan, um irmão de outra linhagem poderosa. Suas colaborações borravam a linha entre crime e arte, normalizando o juramento de sangue de chefes para uma geração de ouvintes que ainda não conseguiam compreender as consequências de tal glorificação.
Cada letra era um fio tecendo o legado de Marcola no mito, transformando uma família outrora secreta em um ícone cultural. A marca Marcola flutuava pela mídia mainstream, atraindo marcas que outrora teriam evitado o nome. A ironia de um logotipo corporativo associado a um nome atrás das grades ressoava, um lembrete de que passado e presente estavam entrelaçados em uma dança perigosa. A Operação Sequaz, iniciativa de contra-terrorismo do Ministério da Justiça, fora projetada para capturar sequestros de alto perfil envolvendo aliados de Marcola. Em vez de um sequestro que teria inclinado a balança em favor do Estado, a operação descobriu comunicações clandestinas que poderiam ter levado à captura de Moro e Gáquia, dois indivíduos cuja posse teria alterado o equilíbrio de poder. A frustração desses planos forçou o Ministério a uma negociação tensa com facções que haviam transformado o crime em uma franquia, onde a violência era tratada como uma mercadoria em um mercado que podia tanto lucrar quanto desmoronar. O monopólio estatal da força enfrentava uma pressão sem precedentes. A política de rotação, que fazia as unidades circularem pelas prisões, e as inserções táticas de helicóptero do Esquadrão Fantasma expuseram vulnerabilidades em um sistema outrora inabalável. Cada operação tática expunha uma fraqueza. Um único erro poderia desencadear uma reação em cadeia, culminando em uma rebelião ou fuga em massa da prisão. O tabuleiro de xadrez estava montado. A estratégia do governo envolvia a rotação de unidades, o envio de equipes táticas via helicóptero para garantir presos de alto perfil e a execução de missões secretas para interceptar qualquer levante em potencial. Essas medidas, destinadas a manter a ordem, paradoxalmente destacavam a fragilidade da autoridade estatal. O risco de um único erro se transformar em uma cadeia de violência estava sempre presente. Em meio a tudo isso, o legado de Marcola continuava a se infiltrar no tecido cultural do Brasil. A música de seu filho, letras que celebravam uma linhagem de chefes que outrora tratavam rebeliões como contratempos corporativos, explorava o apetite do público pelo proibido. Marcas que outrora haviam rejeitado o nome Marcola viram-se catapultadas para os holofotes. Seus logotipos justapostos a uma narrativa de criminalidade e astúcia corporativa. O acolhimento da narrativa pela indústria da música transformou uma família outrora secreta em uma figura pública, permitindo que sua história fosse contada em cada local, cada gravação, cada transmissão. A Operação Sequaz visava desmantelar redes de sequestro, mas em vez disso, abriu uma janela para as comunicações clandestinas que poderiam ter capturado Moro e Gáquia, forçando o Estado a negociar com uma organização que borrava as linhas entre comércio legítimo e atividade ilícita. A estratégia do Estado de rotação e inserções de helicóptero, projetada para garantir detentos de alto perfil, inadvertidamente mostrou suas próprias vulnerabilidades. Cada tática expunha um único ponto de falha. Um movimento mal calculado poderia desencadear uma rebelião ou fuga da prisão, transformando as próprias ferramentas destinadas a conter o PCC em armas de caos. O monopólio estatal da força, outrora visto como absoluto, era agora desafiado por uma franquia criminosa que tratava a violência como uma commodity. O complexo tabuleiro de xadrez de táticas, as operações furtivas do Esquadrão Fantasma, o medo de um ataque militar e o esforço implacável do Estado para manter a ordem, destacava o tênue equilíbrio entre lei e caos. Na execução final e brutal que chocou o Brasil, Marcola foi levado a uma câmara da morte sem aviso. Os guardas, endurecidos pela guerra implacável dentro dos muros da prisão, executaram a pena com eficiência impiedosa. Seus últimos momentos foram um contraste gritante com a fachada corporativa que ele havia cultivado. Sem negociação, sem súplica, apenas um fim rápido e impiedoso. A execução foi transmitida a um público já insensível à violência do PCC, mas o choque foi inegável. Tornou-se um lembrete sombrio de que a figura outrora dominante que tratava as rebeliões prisionais como contratempos corporativos não conseguiu sobreviver às forças implacáveis que convergiram sobre ele. O grande cisma,
que havia exposto os limites do modelo corporativo de Marcola, tornou-se um símbolo de um colapso social mais amplo. A era da hegemonia absoluta havia terminado. Uma paisagem volátil e fragmentada surgiu em seu lugar. A lealdade, antes um laço inabalável, tornara-se uma troca efêmera de poder. O legado de Marcola, desde as execuções brutais dentro da prisão até a normalização dos juramentos de sangue dos chefes na música, infiltrou-se em todas as camadas da sociedade brasileira. O tecido cultural, as alianças mutáveis do submundo e as tentativas desesperadas do Estado de retomar o controle se entrelaçaram, formando uma complexa teia que refletia uma sociedade em fluxo. No final, Marcola não sobreviveu. Não apenas ele caiu dentro dos muros da prisão, mas sua execução se tornou uma onda de choque que reverberou por todo o Brasil, um brutal testamento da fragilidade do poder quando as próprias estruturas construídas para sustentá-lo desmoronam. O grande cisma, que havia exposto os limites do modelo corporativo de Marcola, tornou-se um símbolo de um colapso social mais amplo. A era da hegemonia absoluta havia terminado. Uma paisagem volátil e fragmentada surgiu em seu lugar. A lealdade, antes um laço inabalável, tornara-se uma troca efêmera de poder. O legado de Marcola, desde as execuções brutais dentro da prisão até a normalização dos juramentos de sangue dos chefes na música, infiltrou-se em todas as camadas da sociedade brasileira. O tecido cultural, as alianças mutáveis do submundo e as tentativas desesperadas do Estado de retomar o controle se entrelaçaram, formando uma complexa teia que refletia uma sociedade em fluxo. No final, Marcola não sobreviveu. Não apenas ele caiu dentro dos muros da prisão, mas sua execução se tornou uma onda de choque que reverberou por todo o Brasil, um brutal testamento da fragilidade do poder quando as próprias estruturas construídas para sustentá-lo desmoronam.